Bom, gente, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre inspeção de praga e doenças na cultura dos citros e do café. Praga é o nome dado ao organismo que causa danos à cultura ou à saúde das pessoas. Em plantação, a ocorrência abundante e sem controle desses organismos acarretam em prejuízos econômicos e que podem até devastar intensas áreas agrícolas e florestais. As principais pragas são as lesmas, moscas, percevejos, besouros, formigas, cochonilhas, ácaros e lagartas. As pragas elas sugam ou comem partes da planta ou do fruto, transmitem doenças de uma planta para outra, e os ácaros e as cochonilhas são pragas muito pequenas com formato de escama, de meia bola ou até mortilhos de farinha. Doença. As doenças são causadas por microbios que provocam manchas, murchas, melas ou outros sintomas que destroem partes da planta ou a planta toda. Podem ser transmitidas por pragas, pelo ar, pelo solo, pela água ou até mesmo pelo próprio homem. Identificação de pragas e doenças. Os principais métodos de amostragem que são utilizados são os exames em plantas e em frutos, os exames de amostra, armadilhas biológicas e a batida de pano. A partir dessas práticas e com o auxílio do sistema informatizado, é possível trabalhar com mais precisão no controle. Os níveis de ação para o controle são baseados no número de insetos encontrados ou na porcentagem de dano que a praga ou a doença levou para a lavoura. A base para o estabelecimento de qualquer sistema de MIP é o monitoramento para amostragem, para detecção do objeto-alvo a ser controlado, as pragas e a identificação do seu respectivo inimigo natural. Tal deve ser observadas todas as expressões do sistema, sinal, presença de praga, relacionadas com a época de maior prevalência. Fenológica da cultura, idade da planta, maior ou menor suscetibilidade a ataques e as condições climáticas. Dessa maneira, a inspeção requer vistoria periódica do pomar para registrar a presença das pragas ou seus sintomas, estabelecendo assim um procedimento distinto e ideal para caracterizá-las e quantificá-las. De acordo com o tipo de praga, a inspeção deve ser feita utilizando diferentes tipos de amostragem. A amostragem sistemática, que é feita para as pragas primeiro e o inimigo natural, é realizada durante todo o ano. As amostragens ocasionais, realizadas para as pragas secundárias, é feita ao mesmo tempo em que o inspetor de pragas está fazendo a inspeção por amostragem sistemática, em determinada época do ano. A amostragem monitorada utiliza-se armadilhas de atração de adultos das pragas de acordo com a característica específica de cada uma delas. Inspeção. Velocidade e frequência. Aqui nós temos a inspeção contínua, que requer você andar sobre o seu talhão de um lado da planta e do outro, e a inspeção detalhada, que você dá a volta na planta e faz a inspeção nela inteira. Você pode fazer tanto no seu talhão livre, nos talhões afetados e vizinhos, e nas plantas que já foram erradicadas. Tamanho da amostra.
O tamanho da amostra deve ser georreferenciado, amostra mínima de 15 plantas por talhão, que corresponde a 1% do total de plantas no talhão. Este número facilita a aplicação dos resultados obtidos nas plantas monitoradas para todas as plantas do talhão. Nas avaliações, são observadas a expressão de sintomas e sinais das pragas e a época de prevalência correlacionada com o estágio fenológico da planta. Casualização. Para que a contagem das plantas represente bem o talhão, as plantas devem ser amostradas em zigue-zague e as plantas não devem ser marcadas para que evite a inspeção repetidamente, né, e dê chance de fazer a inspeção em outras plantas que estão por perto e não sempre nas mesmas. Unidade de amostra. É a parte da planta que temos que olhar para detectar e determinar as pragas. Por exemplo, os ácaros da ferrugem, elas se localizam na extremidade da copa da planta. Para a larva minadora, as amostras são das folhas novas no início do desenvolvimento. Deste modo, para cada praga é determinada uma parte da planta que deve ser inspecionada. Frequência de inspeção. O intervalo de tempo entre uma inspeção e outra depende da biologia da praga, da capacidade de reprodução, época do ano, período de incubação, danos climáticos e inimigos naturais. Para a amostragem de pragas do ácaro da falsa ferrugem na cultura dos citros, a quantidade de plantas para ser analisado vai depender do tamanho do seu talhão, como foi dito anteriormente. Se o talhão tiver mais de 5 hectares, é amostrado 15 plantas por talhão. E se o talhão tiver menos de 5 hectares, é avaliado 10 plantas por talhão. Então, em cada uma dessas plantas vai ser pego 3 frutos, variando entre os estágios fenológicos de bola de gude e ping-pong. Aí, com uma lupa de 10 aumentos de volume em 1 cm² usado como base, deve ser inspecionado a quantidade de ácaros que tem nesse 1 cm². E aí na ficha de avaliação deve ser colocado 0 para a ausência de ácaros, 1, 2 ou 3 de acordo com a presença na planta da quantidade de ácaros, e negativo se não houver nenhum estágio do fruto. Para fazer a intervenção do ácaro, como que eu vou saber quando que eu vou intervir? Então, quando 30% dos frutos estiver com mais de 5 ácaros por cm², aí é a hora de fazer a intervenção. Mas antes disso, e sempre, o monitoramento deve ser feito constantemente para acompanhar o desenvolvimento da praga ou doença, para não passar do nível de dano econômico na cultura. Quando passa do nível de dano econômico, fica muito difícil de fazer o controle da praga. Monitoramento do café. O monitoramento está relacionado com o conhecimento da planta, se ela é resistente ou não, tamanho, florescimento, época de florada, quantidade de água, a fenologia e fisiologia da produção da planta. Quanto ela produz, o estágio que ela está, onde que o fruto fica, biologia das pragas e doenças,
que praga que é, onde que ela fica, a doença também, onde que ela costuma ficar nos terços da planta, os fatores edafoclimáticos da região, clima, sol, temperatura, umidade, vento, e também uma correta diagnose dos problemas fitossanitários, né? Você tem que fazer a diagnose sempre no terço da planta que é indicado, né? Porque cada praga e doença costuma ficar num terço que seja mais favorável para ela. Então, esses conhecimentos representam o somatório da experiência prática que foi adquirida ao longo do tempo, junto com os conhecimentos teóricos e pesquisas sobre o assunto, né? Então, a amostragem deve representar a população original e ser realizada de maneira criteriosa, como quando tem a ficha de amostragem, já tem o terço da planta que vai ser avaliado, a quantidade de frutos ou folhas e a maneira que você vai fazer a seleção do material. Então, a seleção das plantas para a coleta do material de avaliação dentro de talão é escolhida ao acaso. A gente faz um caminho zigue-zague no talhão com duas entradas. A primeira entrada vai de um sentido e a segunda no outro sentido, fazendo um zigue-zague no talhão. Então, a amostragem da planta. Onde que eu vou amostrar? No terço superior, médio, inferior, no solo? Depende. Você vai ter que saber primeiro o que você quer amostrar ou o que você vai achar nessa amostragem dos terços da planta ou no solo. Por exemplo, no terço superior da planta é encontrada mais a mancha de foma. No terço médio já é encontrada a mancha de olho pardo, a mancha de ascochita, o bicho mineiro e a broca do café. Já no terço inferior é encontrada a ferrugem e no solo as nematóides, né? Quando que deve ser o início da amostragem? O monitoramento deve ser realizado continuamente na lavoura, antes da praga ou doença atingir o período de infestação na cultura. Então, aqui temos uma tabela com a época crítica da ocorrência das principais pragas e doenças no café na zona da Mata Mineira, lá em Minas Gerais. Então, por exemplo, tem as fases fenológicas do cafeeiro: florescimento, formação dos frutos, maturação e colheita. Dentre os principais problemas, encontra a ferrugem. No caso dela, vai acontecer de novembro a junho. Então, como que eu vou saber que eu tenho que fazer a avaliação? Antes de começar essa infestação, esse problema, já deve ser feito o monitoramento para que essa praga ou doença não atinja o período de infestação de dano econômico na cultura. A amostragem da planta é feita assim: todo o material coletado, folhas e frutos, para ser analisado, deve ser acondicionado em um saco plástico com identificação do talhão e localização para uma posterior avaliação. A gente vai sempre anotando, né, para fazer uma comparação depois. Nas folhas, a gente avalia a incidência de ferrugem, mancha de olho pardo, mancha de ascochita e o bicho mineiro. Geralmente, a avaliação das folhas é feita de uma forma destrutiva, que tem que tirar a folha da planta mesmo
e levar para um laboratório para uma análise mais detalhada, porque às vezes se for uma incidência de ferrugem, não dá para analisar com mais detalhes no campo. E os frutos avaliados na determinação de mancha de olho pardo e a infestação da broca do café. As técnicas de medição para as pragas do café pode ser feito sem a destruição da amostra. Já para a amostragem de frutos, para a mancha de olho pardo e a broca do café, essa é de forma destrutiva. Amostrar, em média, é amostrado 50 plantas por talhão. Os frutos da primeira florada são coletados no terço superior da planta e as demais podem ser coletadas no terço médio da planta. Então, é escolhido 4 ramos por planta, um de cada face da planta, sendo coletado 25 frutos por ramos, no total de 100 frutos por planta, sendo que 50 plantas por talhão, 25 frutos por 100 frutos por planta, dá um total de 5.000 frutos por talhão. Isso é muito fruto. Então, o fruto é sua produtividade. Cada análise feita é boa, mas tem análise também da infestação da broca sem a destruição do fruto. A amostragem sem destruição do fruto deve ser amostrado 30 plantas por talhão de até 5 hectares, onde 10 frutos de cada terço da planta, superior, médio e inferior, de ambos os lados de frente e trás da planta, ou você pode pegar também da planta da frente. Você vai pegar esses 10 frutos e vai fazer a contagem para ver a quantidade de grãos atingidos. No total vai ser 60 frutos por amostra de planta, por planta. Então, desses 10 frutos, se tiver algum brocado, você vai retirar esse fruto para levar no laboratório para uma análise mais detalhada. Aí sim, você vai retirar os grãos. Mas vai ser só 60 frutos por planta, não 100, E vai ser o índice menor, que você não vai retirar todos para contar a quantidade de brocados. Você já conta no campo e só pega o brocado para ver aonde a broca atingiu o grão já. Se ela já atingiu o grão ou ela ainda está na fase de espera de maturação do grão. Então, na coroa do grão, você vai analisar a incidência de furos. E se tiver, leva para o laboratório e analisa onde que a profundidade que a broca está, se ela já atingiu a semente ou não. O controle da broca deve acontecer antes da praga atingir o dano econômico da cultura, Então, a ficha de campo, ela estima a quantidade de doença ou a porcentagem de infestação da praga. Se a ficha for preenchida de forma incorreta, vai ter decisões incorretas a ser tomadas, Isso implica diretamente na perda de produtividade e o aumento de custo de produção para o produtor. Então, aqui na ficha, a gente vai anotar a propriedade que é, a data, a gente pode anotar o talhão que é o responsável pela amostragem. Então, a gente anota o talhão, se a infestação de ferrugem, de mancha de olho pardo, mancha de ascochita, mancha de foma, bicho mineiro ou broca. Então, a análise pode ser feita na planta inteira
desde que na ficha seja adotado um método de amostragem para cada tipo de praga. Então, quando deve ser feita a tomada de decisão? A tomada de decisão deve ser feita para cada um do talhão, ou seja, ela vai ser um manejo de cada talhão, porque um não está sendo igual ao outro. A infestação aqui pode ser em reboleiras e no outro talhão não tem, então ela é feita de forma manejada. Cada tipo de praga ou doença tem o seu nível de dano econômico de infestação para ser adotada uma medida de controle. A ferrugem do café, quando 5% das folhas coletadas estiverem infestadas, já deve ser adotado uma medida de intervenção. O bicho mineiro, quando 20% das folhas estiver com folhas minadas de larva viva. Por exemplo, se a larva já estiver morta, isso quer dizer que está acontecendo o controle biológico mesmo, natural da praga. Mas se ela continuar viva, sobrevivendo, proliferando, isso pode acarretar num dano mais profundo na cultura. Já a broca do café, o controle deve ser adotado com 3% dos frutos perfurados. Lembrando que na broca do café é importante você fazer depois da colheita mecanizada, um repasse para retirar os frutos que sobrou na planta e também uma varredura no solo, para que as brocas que ficaram na planta não durem até a próxima florada, até a próxima safra. Então é bom fazer um manejo dessa área bem feito. É isso, muito obrigada, gente. Deixa seu like, compartilha com os amigos.